Sabemos que vai ser um jogo difícil, historicamente difícil, não disputado no Restelo, mas no Jamor, contra uma equipa que, à imagem daquilo que foi a fase final do campeonato do ano passado, entrou bem, uma equipa positiva, uma equipa que tem uma dinâmica interessante com bola, sem bola parece-me a mim muito mais organizados de quando o Silas pegou na equipa, o ano passado, falo. Acho que é uma equipa muito competente. Vamos ter as dificuldades normais de uma boa equipa e nós temos que saber superar essas dificuldades, porque muitas vezes o jogo depende daquilo que nós fazemos. E nós estamos preparamos o jogo da melhor forma para chegar ao Jamor e conquistarmos os 3 pontos, no fundo, é aquilo que queremos. Sérgio, boa tarde. O Presidente anunciou hoje numa entrevista que o Marega, em princípio... Não vi jornais ainda. Tive treino de manhã. Se tudo correr como previsto, o Marega, para a semana, poderá ser reintegrado. É uma boa notícia para si? É uma boa solução depois daquela precipitação do jogador? Não sei se será uma boa notícia. Depende. Depende se o Marega treinar, se o Marega estiver comprometido, se o Marega estiver envolvido, vamos ver, ok? E não quero falar mais disso, à imagem daquilo que eu disse no final do jogo contra os Chaves. Boa tarde, Alexandra Moral. Boa tarde. Notícias em direto. Costuma-se dizer que em equipa vencerá ninguém mexe. O Sérgio Conceição tem intenções de manter o mesmo 11 frente aos Chaves, agora neste jogo de amanhã? Eu nunca anunciei um 11 na véspera e quando fiz uma referência a um ou outro jogador foi por algo especial. Eu não o faço. Obviamente que o último jogo foi um jogo em que tivemos muitas coisas boas e que provavelmente muitos dos intervenientes que estiveram nesse jogo vão estar em campo. Mas não lhe posso adiantar mais do que isso. Foi uma maneira simpática. Boa tarde. Olá, Carlos. A situação do Belenenses ao longo deste verão foi um bocadinho conturbada, digamos assim, a questão entre a SAD, o clube, todas as mudanças que houve, inclusive a Belenenses não está a jogar no Restelo, que era um palco particularmente difícil até para os grandes clubes do futebol português. Essa situação toda pode jogar a favor dos adversários, nomeadamente do Porto, esta semana? Eu não acredito. Eu acho que os jogadores estão focados naquilo que é o jogo, naquilo que é preparar o jogo da melhor forma, conhecendo e sabendo do poderio do Futebol Clube do Porto, e não vejo que estejam, de certa forma, condicionados ou a perderem algo por haver no fundo, essa guerra entre clube e SAD. Mas eu penso que não pensam muito nisso, até porque, se calhar, tirando o treinador e o adjunto, que tem uma história no Belenenses, ali os jogadores, e hoje em dia, cada vez mais, não é que sejam conhecedores bem daquilo que é a história. Eu acho que nesse sentido não será uma vantagem acrescida para os adversários. Acho que será tudo absolutamente normal. Obviamente que, se perguntar, se calhar, a equipa técnica do Belenenses preferia, se calhar, jogar no Restelo, mas isso, quando a bola começa a rolar, eu acho que não interfere em nada. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Estamos agora em direto para a Bola TV. O ano passado, a derrota com o Belenenses, o Sérgio teve a oportunidade de dizer que foi um dos jogos em que a equipa depois deu uma melhor resposta, ficou mais unida ainda. Este jogo com o Belenenses deste fim de semana, de certo modo, é mais um teste de superação, ainda mais perante toda esta polémica que tem rodeado o Brahim. Eu não gosto nada de pegar em situações negativas para as transformar em positivas. Prefiro não as ter. Prefiro ter sempre situações positivas. Mas é verdade que o ano passado, nesse jogo, aquilo que se passou no fim do jogo foi mais importante do que o próprio jogo. O nosso jogo foi fraco, o ano passado, em Belém. E aquilo que se passou depois do jogo foi muito importante,
para nos dar no fundo, essa vitamina para fazer uma fase final do campeonato, uma reta final, de acordo com aquilo que eram as nossas perspectivas, que era muito positivo, e ganhar o campeonato, como acabou por acontecer. Mas eu gosto sempre de realçar e de me lembrar de situações positivas, que através dessas situações ainda fomos mais fortes a seguir, e não de situações negativas, mas é verdade que isso aconteceu. Olá, Mister. Olá. Soares para o jogo. Há cerca de 2 semanas do fecho do mercado, ainda espera ter reforços para as posições que estão ainda a necessitar? Bem, deixem-me esclarecer uma coisa, que é na próxima semana, quando eu vier aqui, não me voltarem a falar de mercado. Eu falei no mercado quando tive que falar, quando achei que devia falar, porque vocês já conhecem a minha postura, a minha maneira de estar. Não sou padre, sou direto. Com isso não quer dizer que não esteja em sintonia com a minha direção, nomeadamente com o meu presidente, ok? Quando eu tive que falar, e foi num período de pré-competição oficial, ok? E a partir do momento em que começámos a jogar a final da Supertaça em Aveiro, a partir desse momento não falei mais em mercado. O mercado fica à porta do Olival. Eu concentro-me, sim, nos jogadores que eu tenho à disposição, e esses para mim são os melhores jogadores do mundo, para preparar cada jogo como se fosse uma final para ganharmos. E que fique bem claro isto. Não deixe de dizer, obviamente, aquilo que tenho para dizer, mas no momento certo. E eu achei que em determinados momentos da pré-época tive que falar de mercado, falei, ok? E neste momento acho que não o devo fazer, devo-me sim focar e concentrar naquilo que é o jogo da manhã, nesse jogo tão difícil que vamos ter contra o Belenenses. Últimas 2 questões, Paulo e Rui Sousa lá atrás. Viva. Queria um comentário seu à situação do Brahimi, que foi aberto um processo disciplinar pelo Conselho de Disciplina depois da Comissão de Instrutores entender que não havia motivos para isso. Bem, são essas situações que falamos, e não falamos daquilo que é a boa equipa e a boa organização do Belenenses, mas eu vou responder, Paulo. Eu acho que o ano passado havia as histórias e a novela das denúncias anónimas e por aí fora. Este ano está-se a pegar nos jogadores individualmente. Eu nem tenho que dar exemplos daquilo que foi o Herrera na final contra o Aves, onde levou 3 ou 4 pontos a sangrar, foi agredido por um adversário. Não vi ninguém na comunidade social a falar desse lance. Ou seja, vejo papaguear, é verdade, e vejo os dirigentes sempre na tentativa de estabilizarem, de criarem guerrilhas. Eu gostava muito, sinceramente, eu gostava muito que o campeonato deste ano fosse o campeonato dos adeptos, dos comentadores também, porque faz parte do futebol, e eu tenho um respeito grande por aqueles que falam de futebol e não do futebol, ok? E criticassem o Sérgio Conceição, o Rui Vitória, o Zé Peseiro e todos os outros treinadores, para não citá-los todos, pelas más opções que tomam, pelas boas opções que tomam, pelas substituições boas que fazem, pela estratégia de jogo que foi mais ou menos bem conseguida em determinado momento. Quer dizer, eu queria muito, mas verdadeiramente eu queria muito que isso acontecesse, porque cada vez que nós abrimos ou ligamos a televisão, mais correto dizer dessa forma, ligamos a televisão e vimos certas e determinadas coisas que não fazem nada bem ao futebol. Eu, no banco, ao contrário daquilo que dizem, eu acho que isso faz bem ao futebol. A minha forma mexida como eu estou no banco, apaixonada como eu estou no banco, isso é absolutamente normal. Fazer disso um caso é que não é normal. Eu acho que é normal um jogador, sem querer, dar uma cotovelada no Herrera, abrir-lhe a cabeça. O que não é normal é que se calhar não se fale disso e fale de outra situação que não tem nada a ver e que é muito menos grave do que isso. Ou seja, tudo este tipo de situações. Estou a ver que este ano vamos pelo mesmo caminho, se calhar numa outra, sendo a novela um bocadinho diferente, mas o fim, nós já sabemos como acontece nas novelas, é sempre o mesmo, ou a intenção é sempre a mesma. Por isso, não sei, aquilo que eu devo dizer é que, ou que quero dizer é que o jogo é bonito, o jogo é apaixonante, o futebol move tanta gente, dá de comer e beber a tanta gente que deviam ter mais respeito pelo futebol, na minha opinião. Ok? Última questão, Rui Sousa lá atrás. Paulo.
Sérgio. Bom dia. Uma das questões tem um pouco a ver com esta... É do Filipe, não é? Vai perguntar, não? Não, por acaso não era. Mas já agora queria dar os parabéns a Filipe. Já agora, se quiser comentar isso, já agora. Quero. Então. Fiquei todo contente, fiquei muito contente com isso. Porque acho que isto é a vitória dos colegas dele, a vitória da equipa técnica, a vitória de um jogador que acreditou que era possível, apesar de ter-se que foi chamado também uma vez, mas não chegou a entrar num jogo, que era possível chegar à seleção. E os bons jogadores são aqueles que conseguem evoluir, apesar de não ser um jovem de 20 anos o Filipe, mas consegue sempre, e surpreende-me por isso o Filipe. Por isso esta chamada é de todo merecida, assim como o Futebol Clube Porto. Estou a falar da estrutura e de tudo aquilo que é o clube em ter um jogador na seleção brasileira, que acho que é muito prestigiante, assim como todas as outras seleções, mas neste caso o Filipe foi chamado de estar no Futebol Clube Porto pela primeira vez. A questão que eu queria colocar em relação ao Brahimi tem a ver com o seguinte: o Brahimi provavelmente estará a fazer o melhor início da época da carreira dele, pelo menos em termos de golos e de exibições. Isto tem a ver com o comprometimento que o Brahimi teve com o Futebol Clube do Porto esta época, nomeadamente fechou o mercado inglês, fechou o mercado italiano, está mesmo com o foco completamente colocado no Futebol Clube do Porto. Sempre esteve. O Brahimi, eu acho que todos os jogadores, mas isso, excetuando um último caso que tivemos, e já falámos dele aqui hoje, todos estão muito comprometidos, estão muito envolvidos. Vocês viram no passado o caso do Marcano, que acabou por sair, foi um profissional fantástico durante um ano, não foi por isso que não jogou, que não esteve focado e que não foi uma peça-chave naquilo que foi o campeonato. Estou a falar do Marcano, como podia dar o exemplo do Diego Reis também, que também sempre foi chamado, deu o seu contributo de uma forma extremamente profissional. Por isso, aqui neste clube, pelo menos comigo, daquilo que é a minha realidade, daquilo que eu conheço, há um ano e 2 meses praticamente, não tenho um jogador que não estivesse envolvido e que o motivo ou que menos comprometimento ou menos envolvimento tivesse sido situações fora, ou seja, criadas pela imprensa, por um possível clube, por um empresário. Há sempre situações dessas, mas nós conseguimos, de certa forma... Aliás, eu acho que esse foi um dos grandes segredos do Futebol Clube Porto ganhar o título, foi exatamente essa frontalidade, essa honestidade que existia no balneário. Eu penso que foi a nossa grande força, e este ano está exatamente igual. E quem não está dessa forma não cabe ali dentro, porque não há lugar para ele no balneário. Ok, mas muito obrigado. Então, a conferência de imprensa de antevisão de Sérgio Conceição, este jogo da segunda